Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui da rúbrica das previsões da off-season e desta vez vamos falar aqui dos Lakers, exatamente, a equipa que foi às finais da conferência e já estamos também na reta final, digamos assim, daqui da rúbrica. Falta poucas equipas, falta poucas. São os Lakers, Heat, Celtics, Suns, falta poucas para acabar isto. Muito bem. E para hoje, para falar dos Lakers, primeiro apresentando aqui o meu colega de podcast. Gonçalo, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo bem. Finalmente temos um bocadinho para falar dos Lakers, já falámos pouco deles este ano, cerca de 500 vezes, portanto mais uma não faz mal a ninguém, mas é isso. Acho que os Magic foram mais falados, mas Magic aos Lakers este ano, sinceramente. Acho que foi É possível. 10 vezes mais. Mas também connosco está aqui o Igor Gonçalves, que já veio cá muitas às vezes, Igor aqui do Afunda 3. Tudo bem, Igor? Tudo bem, cá estamos a falar um bocadinho dos Lakers, vamos lá. Vamos lá. E também, connosco, também trouxemos aqui o Diogo Santos, que faz parte do projeto Borracha Laranja, e também já veio cá, no tal episódio especial deste ano do Kobe Bryant. Tudo bem, Diogo? É verdade, Viva, obrigado mais uma vez por me convidarem para vir para aqui dar uns bitites sobre os Lakers. Muito bem. Por isso vamos começar, e vamos começar também pelo primeiro tópico, tal como foi todos os outros episódios, que é o resumo da época, o escaldo da época dos Lakers. Lakers que tivemos uma época assim, que ao início estava-se a ver, ok, se calhar vai ser a fotocópia parecida do ano passado, mas tivemos um turning point ali na trade deadline que mudou muita coisa, mas eu não vou aqui alongar muito, lá está, somos aqui alguns para comentar e queria passar a primeira palavra para fazer o resumo da época aqui ao Diogo. Diogo, como é que foi a teu ver, lá está, esta época dos Lakers? Não foge muito a minha opinião do tal turning point ali na... Sim, é exatamente como disseste, a época pode-se dividir em duas partes, uma basicamente terrível, em que basicamente o que era expectável era a equipa nem sequer conseguir chegar ao, sei lá, top 9, top 8 da conferência, top 10, por causa do play-in. Até que depois, quando acontece então essas trocas no mercado, a equipa de facto evolui para um outro patamar e que lhe permite então chegar ao playoff e fazer aquela caminhada interessante até à final. Aliás, até diria surpreendente, porque apesar de se prever esse crescimento e de se ver ao longo dos jogos no último terço da temporada, não deixa de ser mais ou menos surpreendente chegarem até à final. Dito isto, acho que por causa de terem colocado os ovos todos só neste final da época, obrigaram a que, se calhar, o LeBron e o Anthony Davis tivessem que correr muito mais quilómetros com mais intensidade do que era expectável para a equipa conseguir chegar ao nível em que chegou. Depois, se calhar, não estou a dizer que foi só fisicamente que os Lakers quebraram contra os Nuggets. Atenção que ali havia uma diferença gigantesca de plantel e não só. Mas se calhar, ao passo de que equipas como os Nuggets, por exemplo, puderam olhar para o último mês e meio de competição, quase como vamos aqui abrandar, reganhar fôlego para depois nos últimos 16 ou 20 jogos da época partirmos para cima dos adversários todos, os Lakers não. Como tiveram que andar os últimos 20 jogos da época regular a correr atrás do prejuízo, já chegaram ao playoff com mais peso nas pernas e depois a idade não ajuda, como é óbvio. E com a lesão de LeBron James, etc. Dito isto, acho que não há nenhum adepto dos Lakers que diga que a época tinha sido péssima na medida em que tudo apontava para um acidente grave e afinal a equipa acabou por dar a volta e chegar ali até à final. Se calhar podemos dizer agora em retrospectiva que foi os meses ou ano e meio ou 2 anos com o Russell Westbrook foi tempo perdido para toda a gente. E para quem decidiu, para quem assinou os papéis da troca, para os jogadores ou para o núcleo duro da equipa que decidiu que era assim que se devia avançar, etc. Se calhar estão todos a olhar para trás e perceber que se calhar podiam ter repetido uma final de conferência já no ano passado, ou enfim, não faço ideia se aconteceria ou não, mas a verdade é que é difícil olhar para e com pena minha, que eu até sou mais ou menos fã do Russell Westbrook, sobretudo a roupa que ele veste, acho que é um jogador muito divertido, e tenho imensa pena que não tenha resultado. Agora, embora tudo apontasse para que não fosse resultar, mas assim, há sempre uma pequena esperança que as coisas resultem, e hoje, tendo em conta que a equipa consegue chegar a uma final da NBA,
após aquelas trocas todas, dá para perceber que foi tempo perdido. Pronto. E eu espero que nesta off-season aprendam com o erro que criaram aos tempos e que não se atirem de cabeça para criar já uma equipa com outra terceira estrela, ou enfim, não será esse o caminho, como aliás ficou provado no título na bolha, como aliás ficou praticamente sempre provado em quase todos os títulos de uma equipa em que LeBron James é uma das figuras ou a figura principal. Vamos ver. Acho que a receita é demasiado óbvia e depois quando se erra é demasiado óbvio apontar o erro. Portanto, os Lakers estão nesta linha muito fina em que é mais ou menos fácil criar uma receita vencedora ou próxima de ser vencedora, mas quando erras é demasiado óbvio que erraste. Portanto, mas foi neste caldeirão que eles se colocaram, portanto, eles são bem pagos para serem de lá, portanto, eles que se desarrasquem. Não sei se já me alonguei muito, mas em resumo acho que a época acaba por ser bastante bem sucedida, tendo em conta como começou. Muito bem. Gonçalo, o que é que tens a dizer também? Não acrescento muito mais, não é? Eu acho que se nos dissessem a nós, adeptos dos Lakers, que em outubro, ou em outubro, novembro, quando a época estava a começar, nos dissessem, olha, vocês ali em maio estão nas finais de conferência, e eu assinava já por baixo, não queria saber se era com o Westbrook, sem o Westbrook, com uma perna às costas, sem as duas pernas, tipo, assinava já por baixo, não, acho que era completamente inesperado, tendo em conta aquilo que foi o plantel de início da temporada, o que tínhamos e o que acabamos a ter, porque de facto a troca pelo Westbrook, obviamente é um jogador, como o Diogo disse, é um bom jogador, é um jogador engraçado de se ter em qualquer equipa, mas novo, já um pouco à cabeça, quando foi feita essa troca pelo Westbrook, já sabia também de antemão que muito possivelmente as coisas não iam correr bem. Também pelo perfil dos jogadores dentro de campo, que a coisa não ia se correr muito bem. A troca de facto foi uma excelente troca, trouxe-nos o Vanderbilt, que façam uma estátua dele, sinceramente. Eu vi poucos meses dele e já fiquei completamente apaixonado, portanto, se ele puder renovar por um contrato porreirinho, eu agradeço, porque de facto foi um jogador muito importante nesta reta final dos Lakers na fase regular e também ali um pouco nos playoffs, mas sim, foi como o Diogo disse, quer dizer, foi uma temporada tal como os Celtics há um ano passado ou há 2 anos tiveram aquela temporada em que deram aquela volta de 360 graus. Acho que podemos dizer a mesma coisa dos Lakers este ano, porque ninguém estava à espera que a época fosse terminar como terminou, e tendo em conta da forma como iniciou. Mas novo, conseguiu trocar ali um contrato mau numa série de jogadores decentes que provaram ser peças muito importantes para esta equipa no final da temporada e que de novo mostram que isto não é só ir juntando estrelas, porque nós já sabemos a fórmula para chegar ao sucesso, como foi o caso de 2020, que obviamente bastou-nos, entre aspas, ter o LeBron e o AD e teres uma série de role players super competentes e que sabem muito bem o seu papel e que o desempenham de forma excelente, como foi o caso do KCP, do Caruso, que foi meio que uma surpresa, obviamente, mas do Dwight Howard, de outros jogadores que sabiam o seu papel e fizeram-no de forma exímia. Acho que os Lakers, que obviamente foi tarde, mas acho que os Lakers conseguiram também ver através deste final de temporada que isto não é só ir buscar uma estrela e fazer ali um big trick, que as coisas vão correr bem, porque comprometes também aqui um bocadinho que é o teu plano para o futuro. Portanto, sim, foi como o Diogo disse, foi uma temporada excepcional. Obviamente levámos 4 dos Nuggets, mas eu não tenho problema nenhum em dizer que levámos 4 dos Nuggets, porque pronto, ver aquele gordinho sérvio a fazer o jogo dele é incrível, ainda mais contra ti. É que nem há forma de ficarmos zangados, é só bater palmas e pronto, e desfrutar do espetáculo. Mas sim, uma temporada excepcional, e agora venha a próxima. Muito bem. E Igor, o que é que também queres Sim, mais assim, acrescentar? já analisaram bem, não há dúvida nenhuma. Eu queria só destacar aqui dois pontos que acho que são relevantes, que é o primeiro, a troca de Russell Westbrook naturalmente foi um erro, mas o não entrar em pânico no verão acabou por ser muito importante, e
em todos os programas, em todos os podcasts, em praticamente tudo o que se fazia no verão passado era os Lakers têm que meter 2 picks, trocamos uma pick, trocamos 2 picks, trocamos o Westbrook, o Buddy Hill, não sei o quê, e acabou por ser frustrante nós arrancarmos a época exatamente com o mesmo plantel do ano passado, pelo menos no que diz respeito às principais peças. Mas acabou por ser uma frustração e uma paciência que depois deu frutos. E portanto destacar esse papel que no fundo percebeu-se que houve um erro, mas não houve uma entrada em pânico para corrigir o erro, se calhar de uma forma que pudesse, por um lado, ter hipotecado o futuro dos Lakers e por outro lado podia não ter dado também podia não ter dado certo também. Portanto, destacar o papel do Rob Pelinka, que fez um bom trabalho a corrigir o erro que obviamente vai cair para sempre nas costas dele, mas que também já percebemos que houve outras vozes a pedir Russell Westbrook. Portanto, esse foi um ponto importante. E depois um outro ponto que eu acho que é importante e é no fundo um sítio onde nós podemos, como dizem os americanos, hang our hat, portanto, pousar o nosso chapéu, que é os Lakers continuaram a ser uma excelente defesa o ano todo, seja com Russell Westbrook ou sem Russell Westbrook, seja com Vanderbilt ou sem Vanderbilt. Os Lakers continuaram a mostrar que quem tem Anthony Davis tem uma top 5, top 10 defense, no pior dos casos, ambulante, e portanto é depois uma questão de tentarmos maximizar isso. E portanto os Lakers têm que olhar para esta temporada como um sucesso inesperado, como uma janela que não vai ficar aberta para sempre, até porque a idade e a saúde dos nossos principais jogadores não irá permitir muito mais anos, mas também com precaução, porque se eu falei da defesa, que fomos sempre uma excelente defesa e que depois chegámos ao playoff e fomos em muitos momentos brilhantes, ofensivamente tivemos problemas, e a blueprint para se ganhar com LeBron James foi sempre a mesma: atiradores, 1 ou 2 playmakers a mais, mas que sejam também atiradores. E por isso é que a troca do Westbrook na altura foi tão estranha, porque para além de termos trazido uma terceira estrela, e eu percebo perfeitamente que ter 3 estrelas é interessante, e vemos agora, por exemplo, os Suns têm 3 estrelas e é uma estratégia que já funcionou na NBA, mas quando se tem LeBron James e quando se tem Anthony Davis, convém ter muitos atiradores, e por isso é que, por exemplo, quando o Malik Beasley entrou, foi tão importante logo à cabeça. Depois acabou por os lançamentos deixaram de entrar e ele desapareceu, mas foi logo muito importante porque era um atirador, e era o melhor atirador que por lá andava. Portanto, acho que os Lakers também têm que olhar para esse prisma. A época em si, 4-0, eu diria até que as finais da NBA foram as finais de conferência, porque a final da NBA, mesmo com o Zita ganharem um jogo, eu acho que ao final dos primeiros, sei lá, da primeira parte do primeiro jogo percebemos logo o que ia acontecer, e os jogos com os Lakers, é verdade que foi 4-0, mas foi um 4-0 que praticamente todos os jogos foram decididos no último minuto, ou nos últimos 2, 3 minutos, e portanto acho que foi, com tudo o que aconteceu, que ainda por cima parece que são várias épocas dentro da mesma época, acho que é um verão inteiro para repensar, para acalmar, pontualmente ali, já vamos falar disso de certeza, olhar ali para 2 ou 3 jogadores que podem ser interessantes. Em termos de época, acho que vivemos 2 épocas cansativas, mas temos algumas coisas positivas que podemos retirar. Muito, muito bem. Agora, vamos falar do estado da equipa, digamos assim, a nível contratual. E, bem, os Lakers têm uma lista enorme de jogadores free agents. Lá está, são estes jogadores todos: Rui Hashimura, D'Angelo Russell, Austin Reeves, Looney Walker, Wayne Gabriel, Troy Brown Jr., Tristan Thompson. Foi ali uma contratação a acabar a época regular, que vai ganhar os milhares de dólares. E depois o Dennis Schroeder. Lá está, nos apontamentos que eu vos dei, nos tópicos, digamos assim, eu meti Austin Reeves e Hashimura como basicamente aqueles 2 jogadores que os Lakers terão na cabecilha para renovar, e também estamos a falar de 2 jogadores que são restricted free agents, ou seja, há uma certa proteção para o lado dos Lakers, que é, podem, lá está, haver propostas de fora, e os Lakers, prontos, igualam e ficam com o jogador. Tem essa questão. Gonçalo, tocando para ti primeiro.
Destes jogadores todos, free agents, quais são os que tu tentavas renovar sem pensar muito, digamos assim? É assim, eu renovava com todos, mas depois tinha de dar destinos diferentes a alguns. Por exemplo, obviamente, Sim, eu estou a dizer renovar, mas era o ficar, digamos. sim, renovar para ficar. Sim, obviamente que de novo, o Hashimura acho que o Hashimura, para o dinheiro que ele pretende, eu acho que ele vai ter uma bela surpresa nesta off-season, porque ele está à espera de dólares, acho que é rondar os 20 milhões de dólares por ano. Pronto, boa sorte, porque eu não sei se vai haver alguma equipa na NBA, quer dizer, podem haver malucos para tudo, atenção, mas não sei se ele vai ter esse dinheiro numa proposta. Obviamente com a Hashimura renovável, obviamente ele, um valor a rondar ali os 15, 18 milhões de dólares por ano. Nesse intervalo era um contrato com o qual ficaria satisfeito, mesmo que não desse resultado ao final de 2 anos depois desta primeira estadia nos Lakers. Foi positiva nesta segunda metade de temporada, mesmo que não dê resultado de futuro, que acredito que não vai acontecer, mas se não der resultado, é um jogador que tem um contrato que ainda a rondar os 15 a 18 milhões de dólares por ano. É um contrato bom para poder ser colocado no trading block e depois encontrar aqui alguma equipa que queira o Hashimura. Obviamente, pronto, D'Angelo Russell é renovar para sair, portanto é fazer o sign and trade que tanto se fala e acho que poderá acontecer. Relativamente ao Austin Reeves, também de novo, acho que é renovar com ele. Obviamente, acho que os Lakers vão fazer uma proposta, mas acho que acima de tudo vão tentar ver o que é que o mercado oferece pelo Austin Reeves, embora acho que depois ali aquelas exceções muito malucas, mas os Lakers não vão ter grande problema com isso. O jogador também já exprimiu bem a sua vontade de ficar em LA e não parece que os Lakers vão cometer o mesmo erro de não renovar com ele, como foi já o caso no passado com o Caruso. O Lonnie Walker, é assim, o Lonnie Walker é daqueles jogadores que eu ficaria contente se renovassem, mas também não me importaria se não renovassem. Foi um jogador que ao longo da temporada não se viu muito, não teve assim muitos minutos, teve ali nos playoffs ali alguns momentos interessantes, como foi aquele jogo contra Golden State, em que foi o The Lonnie Walker Game. Se não fosse ele, os Lakers tinham perdido. Ele de facto teve a mão quente durante essa partida. Portanto, é assim, eu acredito que ele possa renovar com ele, com um contrato também simpático, também quando dar ali os 6, 7 milhões de ano, não sei, qualquer coisa do género, sim, um contrato simpático para tentar ficar com ele. Mesmo, não vai ser um jogador propriamente importante para a equipa, mas é um jogador de rotação importante para manter. Depois, o Wayne Gabriel é renovar, sinceramente, não tenho grande problema com ele, apesar dele não ser o jogador dos jogadores mais tecnicamente mais evoluídos, mas é um jogador competente quando é chamado. Portanto, renovava com ele. Troy Brown, a mesma coisa, também teve aqui alguns momentos interessantes ao longo da temporada, eu renovava com ele. Tristan Thompson, acho que já sabe que ele não vai ficar, portanto, pronto, pode voltar para a ESPN para fazer as suas análises e depois ser chamado por alguma equipa, tipo, pronto, neste caso Lakers ou isso, para fazer ali metade de temporada e depois dar ali uma mãozinha. Mas acho que é um jogador para sair, apesar de ele ter feito um bom trabalho contra Denver quando era chamado. E depois o Schroeder é para renovar, ponto. Não quer saber. Acho que o Schroeder é um bom base de rotação na NBA, dá muitas coisas boas defensivamente, é jogador para manter. Obviamente há a questão depois também do Beasley, não está aqui, mas o Beasley tem team option, as Lakers vão obviamente recusar, porque se eles aceitarem a team option, ele está para receber à volta de 17 milhões de dólares, se não estou em erro. Isso é um contrato. Mas deixa-me discordar. Essa team option tem que ser acionada sem pensar duas vezes, porque esse é um contrato perfeito para trocar, não é? Pois, sim. Não há... O Malik Beasley sabe sempre, a não ser que aconteça, a não ser que haja um free agent que os Lakers realmente saibam que pode chegar, e nós não temos noção disso, mas partindo do princípio que os principais free agents não vão morar em Los Angeles, eles têm que acionar, porque este contrato de 17 milhões é um ótimo contrato para fevereiro. Sim, para fevereiro, sim, porque ele é assim, um jogador de fase regular, um jogador bom para playoffs. Viu-se bem o downgrade de minutos que ele teve, e não é por movimentos, porque
É um jogador que ataca e depois defendes tu e ele fica ali sossegado. Mas sim, também consigo entender isso, sim. Mas pronto, de resto acho que é isso. Pronto, o Vanderbilt acho que é para renovar, sinceramente. O Mobamba vamos ver. Mas sim, acho que é isso. Acho que há aqui algumas decisões a fazer, mas do modo geral acho que é para ficar com todos e depois logo se vê o que é que se faz com eles, basicamente. Muito bem. Igor, também vou puxar outra vez a Sim, fita. não, eu basicamente concordo com o mesmo, mas eu acho que há um ponto que que tu não mandaste nos apontamentos, mas para mim é o ponto da free agency que não tem propriamente a ver com D'Angelo Russell. Isso aí é assinar e depois tentar um negócio qualquer, ou simplesmente ele fazer a época, porque é verdade que ele não terminou bem a série com Denver, mas por exemplo na série anterior foi importante, portanto e a NBA nós não estamos na liga de deixar os jogadores sair por sim, porque não podemos substituí-los, mas para mim o mais importante é que a partir do dia 4 de agosto Anthony Davis é elegível para uma max extension. Essa para mim é a grande questão do verão e do futuro dos Lakers. O que é que os Lakers olham para o futuro com Anthony Davis? Nós estamos a falar de um jogador que no dia 4 de agosto pode assinar um contrato de 3 anos, 167 milhões, até ao início da regular season, e depois, no futuro, caso não haja acordo neste verão, e ele fizer opt-in à sua player option do ano 24-25, os Lakers podem lhe dar até um contrato máximo de 251 milhões por 4 anos, o que seria o que iria até a época 2027-2028, quando ele tivesse 34 anos. Esta para mim é a grande decisão dos Lakers, e muito do futuro pós-LeBron e pós esta fase que nós estamos a viver vai acontecer neste verão, de percebermos o que é que os Lakers vão querer fazer com Anthony Davis. Tudo o resto, a janela com o LeBron ainda está aberta, vimos isto neste playoff e o Diogo disse bem, ele entrou nos playoffs com a lesão no pé e mesmo assim conseguiu ser um jogador super efetivo e conseguiu ser um jogador que ajudou a equipa a chegar à final de conferência. Se calhar se ele tivesse a 100% e não tivesse, como disseste bem, Diogo, últimos 20 jogos, estar ali a jogar quase 40 minutos por jogo, se calhar chegaríamos ali com um nível de possibilidades de eliminar Denver que não tivemos, mas eu acho que esta questão de Anthony Davis é absolutamente premente, e para mim é fascinante tentar perceber, porque nós vemos notícias que nos dizem que os Lakers não estão interessados em dar uma max extension, ou seja, atarem o seu futuro pós-LeBron ao Anthony Davis, e é perfeitamente compreensível. Mas por outro lado também estamos a falar de um jogador que esteve saudável durante 16 jogos e foi um dos melhores jogadores dos playoffs, e portanto estou mesmo muito curioso. Eu acho que esta é a grande questão da free agency dos Lakers, a partir de agosto, sabermos o que é que eles vão querer fazer do seu futuro e do futuro de Anthony Davis. Para mim, tudo o resto é assinar, se houver aqui possibilidades de negócios, sim senhor, tentar manter o nosso cap de forma a que possamos usar as nossas exceptions, não olhando aqui para o cap com total atenção. Há aqui um cenário onde nós podemos ter acesso à nossa full mid-level, portanto poderia ser muito interessante, e há aí jogadores interessantes que depois também iremos falar, mas tentarmos manter o nosso cap relativamente controlado para podermos ter essas exceptions e tentar assinar com esta malta, porque os assets, mesmo nós vimos, por exemplo, Russell Westbrook era um asset negativo nos Lakers, dentro do campo, mas era um asset super positivo fora do campo, e permitiu ir buscar aqui uma série de role players que agora está-nos a dar um problema, que é reassiná-lo, mas é um bom problema, que é sinal que podemos ter esses jogadores para a próxima temporada. Exato, os Lakers até ao primeiro limite do tax, com o contrato de rookie do Jalen Fino, estão a 41 milhões da tal linha do tax. Por isso acho que acho que sim, para a questão do tal. Isto é mais para a questão que tu falaste. Sim, é assim, os Lakers têm que ter cuidado, com isso, e porque seria muito importante os Lakers terem acesso a isso, porque os Lakers têm sempre uma vantagem
localizacional em relação às outras equipas e portanto os Lakers tendo acesso a esse tipo de mid-level têm sempre uma ligeirinha vantagem. Há uns anos era maior, agora já não é tanto, mas continua a ser, e portanto é importante aos Lakers também manterem aqui um nível, por isso é que eu estou muito interessado em ver que tipo de conversas de renovação é que vai haver com Rui Hachimura, com D'Angelo Russell. Acho que estamos todos atentos a isso. Exato. Diogo, também queria saber a tua opinião. Sim, eu também não vou acrescentar muito mais do que disseram o Igor e o Gonçalo. Eu acho que para o plantel atualmente está com o LeBron, Anthony Davis e com o Max Christie, de quem se espera que dê um pequeno salto qualitativo e possa ter minutos mais a sério. Minutos a sério, ponto, na próxima temporada, assim se espera. Mas eu acho que há claramente 3 jogadores que eu acho que são praticamente obrigatórios de renovar. O Rui, o Austin, acho que são 2 obrigatórios, e depois o Russell, por causa da questão que já se falou, que é de facto apetitoso para negociar. Porque de outra forma, enfim, podemos fazer o que fizemos esta época. Ele continua a ser, na minha opinião, um belo jogador, um jogador bastante bom de época regular e de playoff em determinadas condições e contextos. Claro que depois foi exposto, mas que foi exposto ele como seriam expostos muitos outros bases da liga. Acho que é muito fácil apontar o dedo ao D'Angelo, mas acho que há uma mão cheia de jogadores se metermos naquele patamar e com contratos similares ao dele que se calhar também iam sofrer o que ele sofreu. Pronto, o problema para os Lakers é precisamente esse. É que a última imagem que fica é a dele a sofrer no playoff. Se calhar pode baixar ou não a vontade de alguém querer entrar no sign and trade fazer o negócio. Dito isto, concordo em absoluto com o que disse o Igor agora no final. A questão Anthony Davis é absolutamente fundamental para o futuro a curto e a médio prazo dos Lakers. Não só no que diz respeito à relação com o próprio Anthony Davis e com o LeBron, mas também à relação que tem sido, na meu ver, demasiado próxima com a Clutch e com o Rich Paul, porque, não sei, há muitos contratos, sei lá, se vamos até ver a relação na altura do Caruso e etc. Claro que aí os Lakers são obviamente culpados por não querem colocar o dinheiro no sítio certo, mas houve ali primazia para outros contratos antes de chegar ao Caruso e etc. Não sei até que ponto é que isso não poderá custar relação com o tipo de jogadores, ou seja, estarmos a pôr todo o ênfase em jogadores daquela agência. Não sei até que ponto é vantajoso. Trouxe LeBron James, trouxe Anthony Davis, trouxe outros, KCP, por exemplo, mas não sei até que ponto é que os Lakers não vão olhar para essa possibilidade de renovação ou não com Anthony Davis, também com esta questão em cima da mesa. Vamos continuar presos, ou mais ou menos presos a esta malta, ou vamos olhar para isto e cortar de vez a relação que temos com eles? Não sei, acho que é uma questão não só em termos de basquetebol dentro das 4 linhas importante, mas também pode ser uma questão demasiado interessante fora das 4 linhas. Diogo, deixa-me só... Desculpa, deixa-me só, por acaso, a questão com a Clutch transpondo para o futebol é um bocadinho a questão de Jorge Mendes Exatamente. E atenção, que não é, os Lakers já retiraram um título dessa ligação, e tu falaste bem, Caldwell Pope, o próprio Kuzma, essa malta está toda dentro dessa esfera, portanto, ou seja, não é totalmente negativo haver uma ligação. Claro que quando, como tu disseste bem, quando há primazia e houve, é assim, o Caldwell Pope agora é um jogador que tem 2 anéis e quando tu tens anéis estás tranquilo e és um grande jogador, mas quando ele veio para os Lakers da primeira vez, ele era imensamente criticado e havia até muitas ideias de que ele só lá estava por causa da ligação Clutch, portanto é preciso ter, ou seja, também não convém darmos-lhe o poder todo, mas eu interrompi-te só para vos perguntar a ti e ao Gonçalo a vossa opinião, porque eu acho que por tudo aquilo que possa acontecer esta época, e o objetivo dos Lakers é sempre ser campeões, não será fácil, mas há ali uma janelazinha, mas a grande pergunta para mim é: davam o contrato ao Anthony Davis? Gostava de ouvir a vossa opinião. Posso não sei. Pode ir. Eu dava de caras. Pois, acho que independentemente disto querer dizer ou não que vamos continuar a ser um bocadinho uma porta de entrada para alguns jogadores da Clutch, e atenção, volto a repetir, não há mal nenhum nisso, é como tu dizes, um pouco a ideia de Jorge Mendes. Se ele tem o melhor catálogo de jogadores,
ou um dos melhores catálogos de jogadores na NBA, é interessante ter uma relação com ele, porque isso coloca os Lakers com uma proximidade maior de ter acesso a esse catálogo. Pois é, como dizes, o KCP e outros jogadores andaram sempre com críticas, porque só está lá por causa da Clutch. Depois é o que tu dizes. Um campeonato em Los Angeles e agora outro. Portanto, enfim, acho que é uma relação que tem os seus prós e tem os seus contras. Eu quando falo aqui mais dos contras, falo mais até com a que me parece ser, aparenta ser pouca força que existe atualmente no núcleo duro de quem toma decisões nos Lakers, tanto o Rob Pelinka como a Ginny. Ou seja, eu não sei, eu não discuto a competência deles, ou nem sequer está isso em causa, mas é mesmo mais a questão da força e do poder que tem quando tu olhas, por exemplo, agora esqueci do nome dele, do GM que saiu agora dos Warriors, que... Bob Myers. Exatamente, pronto. Que ele falou-se durante quase uma década não, mas nos últimos 4, 5 anos, que ele estaria claramente interessado em ter aquele lugar do Rob Pelinka, que seria uma coisa que ele, se lhe telefonassem, ele dizia logo que sim. E essa é outra coisa que eu coloco em cima da mesa, que é tenho o meu receio nesta dinâmica de forças. É se ao continuarmos agarrados à clutch, vamos também possivelmente perder o comboio de algum talento na área da gestão ou etc. Nesse sentido. Ver, por exemplo, o Bob Myers, por exemplo, não ser uma possibilidade, quando se calhar até poderia ser uma boa hipótese para este futuro pós-LeBron e pós Anthony Davis. Pronto, estamos a falar já fora do essa é uma boa questão. Eu acho que a questão do Rob Pelinka e da Ginny, eu acho que tivemos aqui um pequeno reequilibrar das forças com aquilo que foi a negociação da troca do Westbrook, porque nós vimos o LeBron James por várias vezes, não diretamente, mas nós percebemos como é que ele o faz. Ele várias vezes pressionou e não quer saber das picks, portanto ele no fundo queria que os Lakers tivessem trocado logo as duas picks e o Russell Westbrook por o que estava disponível na altura, e pela noção que eu fiquei de tudo o que aconteceu, houve ali um bater do pé e disseram, não, nós vamos trocar o que quisermos trocar, no momento em que quisermos trocar. Portanto acho que houve ali um pequeno reequilíbrio, mas concordo contigo que a esfera LeBron James e a esfera Clutch, está tudo interligado, muitas vezes atiram-nos aqui um bocadinho de... há pessoas que podem não querer trabalhar com os Lakers enquanto houver esse grau de influência, mas pronto, é o que é. Quando se tem LeBron James temos que também sacrificar algumas coisas. E sobretudo, lá está, estamos a falar, nós não estamos dentro dos escritórios, não fazemos ideia, mas não tem ficado a sensação de quem é que às vezes tem ou não tem mais força e poder de decisão ali dentro. Como tu disseste, houve essa decisão importantíssima na troca de Russell Westbrook, foi claramente um murro na mesa da parte do Rob Pelinka e da direção dos Lakers, foi do género. Dizer ao LeBron e ao Anthony Davis, olha, vocês deitaram-se na cama com o Russell Westbrook, vão ficar lá até eu achar que há um negócio certo a fazer. E aí acho ótimo, apesar de eu ser totalmente favorável a esta nova lógica do empoderamento dos jogadores, ainda continuo a achar que as equipas, as organizações são maiores que os jogadores, independentemente de achar que os jogadores têm todo o direito de decidir o seu destino e tomarem as rédeas completamente a favor disso. Mas voltando ao jogo em particular e ao Anthony Davis, eu acho que não há nenhuma equipa da NBA que dissesse não queremos renovar com o Anthony Davis. Ele no playoff, se ele jogar ao nível de playoff, e nem sequer vou falar do nível da bolha, porque aí ele estava a lançar como se estivesse louco da cabeça. Mas se jogar como jogou neste último playoff, ele é um jogador top 5, top 6 da NBA. E qual é a equipa que recusa ter um jogador top 5, top 6 da NBA? Sendo que alavanca com ele, como há pouco disseram, quase sempre uma defesa top 5, top 10. Quer dizer, não há forma nenhuma, digo eu, a não ser que haja uma ruptura completamente extraordinária que nos estamos a antever, que leve os Lakers a não colocarem esse cheque em cima da mesa, mas isso acho que seria um disparate de todo tamanho. Os Lakers às vezes fazem coisas dessas. Muito bem. Já agora, a questão da pergunta do Anthony Davis, Gonçalo, também. Sim, eu acho que é assim. O que seríamos se não renovássemos, obviamente sabemos perfeitamente tudo aquilo que rodeia o Anthony Davis, isto é, pronto, o homem não pode ir à manicure por um dia porque pode correr o risco de ficar lesionado e depois ficamos 3 semanas sem ele ou um mês ou o que é, e
Portanto, apesar disso tudo, ele ser muito propenso a lesões, a qualidade está lá. E ele, quando está bem, é dos melhores jogadores do mundo. Com uma bola, com a borracha, perdoe-me a expressão, com a borracha laranja na mão, ele é o melhor, ele é dos melhores do mundo. E de facto, a série dele contra Memphis, ele também esteve muito bem contra os Warriors, até mesmo contra os Nuggets de novo. É o que é, mas esteve de facto muito bem nestes playoffs, também na fase final da temporada. Portanto, sim, obviamente, acho que era para renovar. E sobre esse tema que eles estão aqui a falar, é um bom tema para ter um bom tema de conversa, não só sobre os Lakers, mas também um bocadinho do modo geral a rondar um bocadinho a NBA atual, porque até que ponto é que é bom o empoderamento dos jogadores, não é? Porque se deres muito poder aos jogadores, ou à agência, ou à malta que os representa, isto muitas vezes pode estar aqui a passar, como o Diogo disse, pode estar aqui a passar por outros bons jogadores que estejam disponíveis e estejas a abdicar deles em detrimento de outros jogadores que podem ser ou não melhores do que aqueles que estão a falar. Mas sim, obviamente, sobre o AD, acho que é para renovar, porque temos de dar as chaves do futuro a alguém. Eu acho que, olhando para os dois que temos atualmente, o LeBron está claramente mais 3, 4 anos, se calhar, nem sei, mas mais uns aninhos e está... Otimista, 4 anos. Vai jogar com o Bryce, pá, com o outro filho. Não, ele vai ser tipo o Tom Brady, estás a ver? Tipo, apesar de não estar a um nível muito intenso, mas vai lá estar sempre ali a dar cartada. Não, mas pronto, assim é tal coisa. Mais uns aninhos e ele vai pendurar as coisas e a pendurar os ténis, e acho que, obviamente, o AD, apesar de, obviamente, fisicamente ser um jogador com alguns pontos de interrogação, no entanto, a qualidade está lá e é para renovar, ponto final. Muito bem. Agora vamos passar para o outro tópico, o Igor já falou um bocadinho, que é a questão de alvos de free agency. Lá está, os jogadores que os Lakers podem buscar pela mid-level acquisition, como já falámos aqui há pouco, ou também, outra hipótese que já falámos, na questão de trocar, seja o sign and trade pelo D'Angelo Russell, ou até, lá está, os Lakers ativam, como já falou-se aqui, ativam a team option pelo Malik Beasley e também podem arranjar ali um bom negócio com aquele contrato de 16 milhões e meio, 17. Passando para ti, agora primeiro. Que nomes já disseste? Tens aí 2 ou 3 nomes, não é? Ou não fosse eu adepto dos Lakers, eu quero todos. Todos os que estão livres, eu quero-os todos. É assim, há alguns jogadores que, realisticamente falando, que eu gostava. O meu sonho era, não é sonho, entre aspas, o jogador que eu olho aqui e dizia, gostava de ter, era Fred VanVleet, mas parece-me que não está dentro do alcance. E havia um outro que ontem renovou e que nós estamos a gravar isto na segunda-feira, dia 26, ontem, domingo 25, ele renovou, que era o Naz Reid, era um jogador que eu tinha ali o olho, se a coisa pudesse dar para o nosso lado, era muito interessante, porque estamos a falar de um stretch 5, que seria muito, muito interessante, bom defensor, fez uma excelente segunda metade da temporada nos Timberwolves, e era um jogador que eu tinha ali algum olhar. Depois é assim, há jogadores que dariam um imenso jeito, mas não será fácil. Estou muito curioso para ver a questão do Dylan Brooks. Não me chocava que ele aparecesse lá em Los Angeles. A NBA adora este tipo de histórias de vilões que depois se transformam em heróis. Olha o caso do Patrick Beverley. De resto, é assim, os nomes que nós temos aqui não é uma free agency muito deep. Eu acho que os Lakers têm que se preocupar com uma coisa, mais do que a defesa, que dá jeito, mas mais do que isso tudo, shooting. Todos os jogadores que os Lakers tentarem têm que ter um lançamento. E portanto há aqui alguns jogadores que estou curioso para ver o que é que lhes vai acontecer nas suas equipas e se eles ficarem livres. Eu olho, por exemplo, um Harrison Barnes. Eu não consigo acreditar que o Harrison Barnes vá voltar a ter o nível de contrato que foi tendo na sua carreira, e portanto se os Lakers tiverem acesso à sua mid-level, porque não, partindo do princípio que os Kings estão mesmo dispostos a deixá-lo ir embora para ter ataque a sério ao mercado. Há aqui alguns jogadores que eu olho, por exemplo, um jogador como o Will Barton, é um jogador que eu sempre achei interessante, unrestricted, portanto pode ser um jogador interessante de rotação. Gostava que o Lakers... Igor, achas, por exemplo, um Torrey Craig, achas também era engraçado?
Era um bom Apesar defensor. de ele estar largamente rumorado para. Não, é assim, vai ser Não vai ser impossível, tanto, não é? vai ser impossível ir buscar esse tipo de jogadores aos Suns, porque os Suns vão precisar de renovar com eles, e não só vão precisar de renovar com eles, vão precisar de fazer overpaid, porque eles vão precisar no futuro, quando as novas regras da nova CBA entrarem totalmente em ação, este tipo de equipas que decidem que vamos estar acima da second apron vão precisar que os seus jogadores, sei lá, vamos chamar role players, para ser simpáticos, ou esse tipo de jogadores, ganhem um bocadinho a mais do que o normal, que é porque como eles não vão poder agregar salários, convém ter estes jogadores ganhar um bocadinho a mais, porque se aparecer alguém disponível para troca, tu vais precisar que o contrato de um Torrey Craig, ou de um Biombo, ou de um Cameron Payne, seja o nível, mesmo que a qualidade não seja igual, pelo menos o valor orçamental seja igual, e portanto estes jogadores vão ser difíceis, mas eu quero shooting na minha equipa. Eu quero olhar para jogadores que lancem, porque nós já tivemos isto, nós na bolha tínhamos 2 jogadores para dominar o jogo anterior, LeBron e Anthony Davis, e depois tínhamos atiradores. E é esta a receita para jogar com LeBron James: double team, kick out, swing, pumba, triplo. E portanto acho que os Lakers têm que olhar para atiradores, não correr o mesmo erro na época que LeBron James era o melhor atirador da equipa. Portanto, esse tipo de jogadores que possam lançar bem, estou atento a eles todos. Portanto, e há alguns, se pudermos aliar um bocadinho de boa defesa, melhor ainda. Mas E Buddy Hield também, porque claro tinha de ser mencionado, não é? Pronto. Também. Encaixa perfeitamente no perfil que, pronto, é tal coisa. É lançador. Últimas temporadas tem umas porcentagens de triplo incrível. Eu só não tenho bem certeza é que os Pacers se querem ver livre dele. O homem fez-me. Eu depois de ver o Pelinka a trocar o Westbrook, já estou ligeiramente confiante que ele possa. Mas não consigo o Buddy Hield. Mas, Igor, falaste de malta hasta antiga que lançava, tens aí um Kyle Kuzma. É assim, eu tenho visto os rumores e eu estou a tentar não ir no comboio para depois não ter desilusão. Eu adorava ter o regresso de Kyle Kuzma, atenção, eu sempre fui fã, adorava ter o regresso dele. Estou a tentar não me deixar levar por o que se vai dizendo, porque eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que a nível de dinheiro a coisa poderia funcionar, mas se a coisa bater, meu amigo, eu lá estarei para celebrar. Eu tenho, tu não sabes isto, mas eu tenho uma camisola do Kyle Kuzma, e portanto não tenho do LeBron nem do Anthony Davis, tenho do Kyle Kuzma. Exato. E também lá está, de regressados também tinha o Jorge Hart também, que está ali. Aliás, eles adiaram, não é? Eles adiaram a decisão. Sim, eles decidiram para adiar. Sim. Isso é normal, que é para poderem ter ali uma maior manobrabilidade agora. Exato. Para o ataque à frente. Eu esse para cá tenho pena, que eu para cá gostava de ver de volta, mas acho que ele vai ter um bom contrato e pronto, e merece. Muito bem. Diogo, também a tua opinião, lá está, Alves da Fienga, assim, são estereótipos de jogadores que o Igor disse, não é? Shooters, não é? Sim, com uma diferença. Eu acho que, ao contrário do que acontecia na bolha, em que era garantido que resultava na bolha, e em quase todas as outras épocas de LeBron James, em que era quase garantido que ter LeBron, outro jogador mais ou menos alto, e depois 3 rapazes capazes de atirar, funcionava sempre. Eu hoje não sei se é só isso, porque o LeBron já não oferece a capacidade de defender a posição, sobretudo a 3, se tiver que ir para a 3 de vez em quando, ou às vezes até a 2, já não oferece esse tipo de defesa como defenderia, como oferecia há uns tempos, quando fosse preciso. Eu não sei até que ponto é que os Lakers, para além de terem tiradores, porque têm que ter isso, é obrigatório, não sei se também não vão ter que continuar a ter um bocadinho de altura e os jogadores um bocadinho com a competência defensiva mais acima da média. Portanto, acho que ir só pelos atiradores, sei lá, estou-me a lembrar do rapaz dos Spurs, o Doug McDermott, podia ser uma opção, por exemplo. Dependendo do que é que vai acontecer lá, não é? Agora que receberam aquele presente de Natal antecipado, vamos ver o que é que vai acontecer lá, se eles vão fazer algum tipo de reestruturação no plantel, mas lá está, podia ser um tipo de jogador, podia ser interessante entrar nesta dinâmica de atirar. Lá está, depois não oferece muito mais. Eu não sei até que ponto é se em 2023, 24, 25, se são só necessários atiradores. Eu acho que aí entra a questão Vanderbilt, não é? O Vanderbilt vem um bocadinho por matar. Concordo. Ou seja, esse tipo de jogador
poderá ser imensamente útil aos Lakers. Obviamente vamos precisar também de corpos para ajudar Anthony Davis, porque ele sendo um jogador que de porcelana, vamos ter que ter muitos corpos para de vez em quando atirar para cima dos outros jogadores para ele descansar um bocado, ou, enfim, malta para atrapalhar. Às vezes é só isso que por isso que eles servem alguns deles. Mas sim, atiradores e um bocadinho de altura, porque muita gente baixa já. O Austin Reeves ajuda ali naquela zona, mas vamos voltar a ter um jogador como o D'Angelo, por exemplo, ou desse tipo de constituição, não sei. Isto é pensar mais até no playoff, não é? Porque não tanto na época regular. Agora, mais uma vez, podemos estar aqui a falar de uma coisa que os Lakers poderão voltar a fazer, que é ir com o mesmo plantel, ou quase com o mesmo plantel até fevereiro, e chegar a fevereiro e trocar e baralhar outra vez tudo. Pode acontecer. Disseste um ponto importante, que é a questão dos corpos, e por acaso eu não falei, e acho que é importante. Eu achei extremamente estranho que os Lakers tivessem feito tanto tempo da época com apenas um poste, porque na realidade só tínhamos o Anthony Davis. O banco do Anthony Davis era o Wayne Gabriel, que é um jogador extremamente baixo para a posição, e é voluntarioso e tudo mais, mas falta-lhe caparro, e depois era o Tristan Thompson, que pronto, é o que é. É verdade que teve esta azar, foste buscar o Mobamba e depois... Assim, não, eu não considero isso azar, eu considero isso sorte, porque se o Mobamba tivesse jogado naquela série, por exemplo, contra os Denver Nuggets, o jogo em vez de ser equilibrado tínhamos perdido por bem mais. Não, estou a dizer postos, eu vou dizer, um jogador que eu acho que não vai estar disponível por causa daquilo que eu falei dos Suns, é um jogador do género Biombo. Acho que os Lakers precisam ter pelo menos um, se não dois desses jogadores, porque ter o Anthony Davis o ano todo a jogar a 5 é o cenário ideal para ele chegar a março ou fevereiro e ter uma lesão e não jogar até ao final da época. Portanto, os Lakers vão precisar de olhar para isso. Sim, e não enquanto tu estás a dizer que houve imensa gente que na época da Covid que gozava com o Dwight Howard e gozava com o JaVale McGee, no ano a seguir, quando eles foram embora, choraram porque já não temos jogadores daquele tipo. E a verdade é que eles são úteis na NBA. Depois andámos a tentar com o Drummond. É isso. Eles são úteis na NBA e, sobretudo, quando o teu principal jogador naquela zona de ação é um jogador que, porque a natureza dele é essa, é um jogador mais frágil do que seria expectável para um jogador. É que tu depois chegas ao playoff e é ele e ponto final, mas até ao playoff são muitos meses. Exatamente, muitos é isso. Jogos. É isso. É isso. E numa equipa em que a opção 1.2 ou 1.5 é um LeBron de quase 40 anos, tens que arranjar maneira, tanto o LeBron descansar mais, obviamente, mas também tens que arranjar maneira de dar mais folga ao Anthony Davis, porque não é expectável, como nós aqui já dissemos várias vezes nos últimos 20 a 30 minutos, não é expectável que ele jogue 70, 80 jogos àquele nível sempre, porque não é o jogador para isso. Ele não tem essa capacidade, nunca vai ter, e é o que é. Não há volta a dar. O Kawhi Leonard também não joga 80 jogos. Pronto. Joga tipo 20 ou 30, mas joga 20 ou 30 num nível absurdo. Pronto. É isso que é preciso reconhecer. Agora, e é preciso reconhecer que na Conferência Oeste podemos correr o risco de chegar ali a janeiro ou fevereiro e estar a 15 jogos de uma posição de playoff. É que pode acontecer. Os Lakers por acaso conseguiram, mas podiam não ter conseguido. Porque numa conferência em que tens 10 equipas boas, mais ou menos, se calhar até pode-se esticar mais um bocadinho, poderia não ter corrido muito bem. Esta brincadeira de só chegar a fevereiro e pronto, e arregaçar as mangas. Não sei se os Lakers estão preparados para fazer outra vez o mesmo, mais uma vez, acrescentando mais um ano de idade ao LeBron James, independentemente de ele agora ter umas férias descansado, ter recuperar aparentemente a 100% da lesão, mas quer dizer, é um homem de 40 anos, quer dizer, nós se nos levantarmos da cadeira, vamos ficar um bocado à rasca das costas. Imagina o LeBron James, com aqueles quilómetros todos de basquetebol. Não deve ser fácil. Exato, e é um bocado como tu disseste, a conferência em si que está muito competitiva e aliás, nós vimos os Dallas Mavericks vieram das finais da conferência e caíram fora do play. Não podes tirar noites de folga. Esse é o grande problema da conferência. O problema, entre aspas, para quem gosta de basquetebol competitivo, apesar de na época regular ser um bocado mais espaço e tudo à vontade,
a verdade é que são raras as noites em que tu, na Conferência Oeste, não tens que pôr o pé no acelerador. Corres o risco de tens um mês em que perdes 4, 5, 6 jogos. E isso pode ser o suficiente para tu ficares aflito na luta. Quer dizer, nem todas as equipas são como Denver, que ganharam tantos jogos até fevereiro, março, que depois puderam, de certa forma, relaxar um bocado e ainda assim manter uma posição alta na conferência. Não, quer dizer, não é fácil, pronto. E na construção do plantel, quando tens os dois principais jogadores, um é frágil, o outro tem 40 anos, eu acho que é importante esta ideia de ter mais corpos, mais gente capaz de ir ao choque para proteger estes. E pronto, e depois os Lakers vão precisar, se calhar, de gente com pernas rápidas, malta que seja boa na transição defensiva, porque lá está, uma vez mais, o LeBron James já não oferece o que oferecia há 4, 5, 6 anos, e isso é natural. Quer dizer, é um dos desafios que deve ser interessante para o treinador e para quem está a pensar o basquete dos Lakers é precisamente este: é olhar para o puzzle que tem em frente, perceber que de facto há ali alguns caminhos que podem seguir para ganhar alguma coisa, replicar em parte o que se replicou em fevereiro, mas pensando e acautelando o que de problemático poderá e é expectável que aconteça, que é o LeBron perder 20 ou 30 jogos, a Davis perder 20 ou 30 jogos, porque é possível que aconteça. Agora, na Conferência Oeste, se isto acontece, corremos um risco grave de ficar de fora. Pronto. Os Lakers estão nesta situação, porque os Lakers e quase todas as equipas da NBA. Sim. Nós não olhar para as equipas de topo da NBA e dizer, olha, vamos tirar o Giannis durante 30 jogos dos Bucks. Eu sei que no Oeste, se calhar, a coisa é mais tranquila, mas a vida é mesmo assim, não é? Os plantéis são curtos, o jogo são 5 contra 5, jogam por norma 8 ou 9, se tiras 1 ou 2 bons, enfim, não há volta a dar. Agora, só para um parênteses rápido, eu acho que Kyrie Irving não vai acontecer, e de certa forma, assim, em termos basquetebolísticos era interessante que acontecesse, porque de facto ele é bom jogador, mas eu, por outras razões acho que era bom que não acontecesse. Dito isto, é o tipo de dominó que, se cair, pode alterar por completo muito o discurso que estamos aqui a ter sobre se os Lakers renovam ou não renovam com Anthony Davis. A partir do momento que, se calhar, que conseguirem Kyrie Irving, então garantidamente vão renovar, não há volta a dar, porque é mais aquela coisa de nós provamos que estamos aqui atrás de ti, provamos que vamos juntar-te mais uma estrela. Enfim, não sei, eu acho que há aqui coisas muito engraçadas. Eu acho que quando houver a decisão de Kyrie Irving, que eu acho que ele não vai acontecer, mas no dia que se confirmar que ele não vem mesmo, eu acho que aí os Lakers vão poder... porque eu também não acredito muito que os Lakers, aquele play do Rob Pelinka e outros, Rob Pelinka, quer dizer, das fontes que dizem que o Rob Pelinka diz que nós não estamos interessados em Kyrie Irving. Eu não acredito. Sim, eu acho que também. Não acredito. Os Lakers, até com o LeBron, são sempre uma equipa que está interessada nesse tipo de jogadores. E eu ao contrário do que às vezes vou lendo, eu acho que Kyrie Irving não tem nada a ver. Se quisermos considerar que é um Big Three, não tem nada a ver com o que foi com o Russell Westbrook. Estamos a falar de um jogador totalmente diferente. Sim, nada a ver. Nada a ver. Sim, eu quando digo que preferia que ele não viesse, é porque eles são extra basquetebol. Sim, claro, é tudo extra basquetebol, claro que sim. Claro, ele basquetebolisticamente não precisamos, acho que tem os seus problemas, como é óbvio, mas quer dizer, é um jogador sozinho, então no playoff, em que há muito pouco espaço, há muito poucos jogadores com a capacidade que ele tem de marcar pontos sozinho, e isso é fulcral. Era ótimo. Se ele não fosse parvo, era ótimo. Muito bem. Gonçalo, o que é que tens a dizer então aqui para a Free Agency? Já se falou aqui um bocado de tudo, mas mesmo assim, queria saber a tua opinião. Sim, um bocadinho em conta aquilo que o Igor e que o Diogo têm vindo a dizer. Acima de tudo, obviamente nós, a equipa dos Lakers a nível de transição defensiva, creio que foi das piores da NBA, pelo menos. Pronto. É seguro porque pronto, tens ali uns quantos velhotes e depois os velhotes, quando correm para a frente a coisa corre bem, quando é para correr para trás não se confia muito. Mas acho que sim, obviamente malta assim, com um bocadinho mais atlética, mais que saiba lançar, obviamente se souber defender de forma competente, não precisa ser um grande defensor, basta defender-se de forma competente, saberes ajustar e tudo mais, acho que é o mais importante. Obviamente acho que o Dillon Brooks, eu não gosto do gajo, mas não é que ele defensivamente é chato. No entanto, se ele vier, é bem-vindo. Obviamente não vem pelo valor, pelo dinheiro que ele está à espera, porque toda esta história ao longo dos últimos meses, obviamente, rebaixaram aqui um bocadinho o seu valor de mercado e, obviamente, as expectativas dele para monetárias.
pode ter sido mau para ele, mas bom para as equipas. Sim, exatamente. Mal para ele vai ser seguramente, porque ele estava à espera de um determinado valor, já não me recordo quanto, mas pronto. E depois ainda por cima aquele tweet do Shams incrível, em que under no circumstances que eles vão renovar com ele, ele foi daqueles tweets pagos clássicos do Shams. Eu acho que nunca tinha visto uma coisa assim. Não é tipo aqueles tweets pagos dos Hornets vão escolher o Scoot e depois vão para o Brandon Miller e depois quem fica a ganhar é a FanDuel e as casas de apostas, mas isso é outra conversa. Mas pronto, é um bocado neste mesmo género de pronto, vamos aqui mandar aqui este tweet porque é para beneficiar claramente as outras equipas da NBA e os Grizzlies, porque assim livram-se dele e vamos prejudicar aqui o Dillon Brooks. Apesar de defensivamente ele ser um jogador muito, muito competente defensivamente, ofensivamente sabemos o que é que ele não acrescenta neste caso, mas acho que é tal questão, obviamente. Acho que os nomes Buddy vão ser sempre falados. Eu pessoalmente gostava muito que isto é um pet peeve, é um pequeno desejo pessoal, gostava muito de ter um Javon Carter na equipa, um base também, é assim. Não é dizer que o Schroeder é igual, mas acho que tanto um como o outro conseguem dar mais ou menos a mesma coisa. Apesar de o Javon Carter também ser um jogador um bocadinho a jogar no off the ball, também ser um bocadinho um catch and shoot a partir de 3 pontos. Ser um jogador que defensivamente também é um base pequeno, mas não se deve desvalorizar aquilo que ele pode acrescentar do ponto de vista defensivo. Mas acho que o Javon Carter, assim, um base assim, um bocadinho mais novo do que a média e consiga acrescentar um bocadinho também defensivamente e também é de novo, como o Diogo estava a dizer, ser um bocadinho mais aqui um corpo para atirar para cima de outros jogadores, de outros bases mais atléticos, como foi um caso do Jamal Murray, que o Schroeder fez o melhor que pôde, mas não havia muito a fazer, mas pronto, obviamente ao longo de toda a conferência da NBA há muitos bases deste género de atléticos consigam também dar muitas coisas do ponto de vista ofensivo. Acho que o Javon, eu gostava muito que os Lakers o fossem buscar, para além de renovarem com o Schroeder. Depois é tal questão, obviamente tens os extremos que tanto se falam, que obviamente o Kuzma gostava muito de ter de volta, não sei sinceramente se vai acontecer, porque acho que, eu não sei, acho que ele teria de abdicar, se calhar, de algum valor que ele vai seguramente receber mais noutra equipa e acho que seguramente vai acrescentar. Acho que, sinceramente, acho que ele voltando para o Lakers era um bocadinho dar um passo atrás para ele, na sua carreira em si, tendo em conta aquilo que sentiu, os seus números e aquilo que ele tem dado ao longo das temporadas, principalmente aqui no caso em Washington. Acho que ele merece claramente outra equipa, com outras aspirações, porque eu não sei se nós somos claros contenders. Acho que somos mais aqueles contenders mais no outside looking in, em que somos aquela equipa contender, mas ainda nos falta ali algumas peças, mas podemos aparecer aqui, ser aqui uma espécie de dark horse para esta corrida. Mas obviamente que acho que o Kuzma merece mais, o Josh Hart acho que claramente merece mais, e acho que o de Nova Iorque é a casa para ele, sinceramente, pelo menos nos próximos anos é a casa para ele. Mas é tal questão, mais do que nomes, acima de tudo é malta atlética, que saiba lançar, não saiba lançar bem, saiba lançar relativamente bem e saiba defender relativamente bem, porque acho que isso é que eu não quero malta de elite que saiba lançar ou malta de elite que saiba defender, eu quero é malta que saiba defender e saiba lançar. Não há, é aqui um bocadinho o ponto intermédio, mas acima de tudo que seja um complemento a um tipo de 40 anos e a um tipo que, se magoar a unha do mindinho, fica logo 3 semanas de férias, não, depois de férias também, e ilusionado, mas é isso, pronto, acho que acima de tudo é a malta atlética que acrescente de um lado e do outro. Sabes qual é que é o único problema do que eu digo e do que vocês também têm dito? É que todas as equipas querem o mesmo, pá. Isso é que é exatamente isso que estava a pensar. Podia haver equipas que não quisessem ter. Olha, eu vou-te já dizer aqui 2 nomes que eu passo. Justice Winslow, ótimo, era um gajo ideal, e Derrick Rose, eram 2 gajos mesmo para termos ali um grupo de jogadores que se pudessem lesionar a qualquer instante, que era ótimo. É assim, o Derrick Rose nem que fosse ao mesmo pronto, quando estivéssemos a ganhar por 25 contra sei lá. Eu ainda me lembro da primeira época do Tom Thibodeau,
o que o Derrick Rose fez naquela equipa. Não me lembro. Não foi assim há tanto tempo. Verdade. Tanto fez que eu tinha aqui. Muito Mas, sim, bem. o Winslow também não. Obviamente, basquetebolisticamente falando, é um bocadinho um faz tudo, não é? Quem? O Winslow. Eu gosto do Winslow, eu brinquei a meio, eu sei que ele não é atirador e provavelmente vai receber mais, mas eu gosto do Winslow, é um bom playmaker, infelizmente não atingiu o nível que se imaginou que pudesse ser atingir, mas é um jogador que eu gosto, sempre tive um fraquinho por jogadores assim, altos, que possam ser point forwards, eu gosto desse tipo de jogadores, e depois o Winslow pelo menos tem uma característica boa que encaixava bem, que é a versatilidade defensiva. Mas isso aí esse fator é importantíssimo. Quer dizer, os Lakers, vamos imaginar os Lakers no playoff que apanham Clippers, apanham Suns, etc. Quem é que vai defender Kevin Durant? Quem é que vai defender Kawhi Leonard o jogo todo? O LeBron vai defendê-los durante 5 minutos, se for preciso. Não vai defendê-los durante 35 ou 40. E se é espaço, o Anthony Davis até daqueles jogadores, dos poucos NBA, talvez não for o único mesmo. Se for preciso vai a todo lado, não é? E às vezes até consegue tapar muitos buracos, mas não sei, lá está, aquela questão de termos jogadores atiradores, importantíssimo, como é óbvio, que toda a gente quer, mas também sejam bons a defender e altos, que também toda a gente quer, não é mesmo, é isso. Não é mesmo fácil, não é fácil. E essa posição, diz, desculpa. E essa posição que falaste, o point forward hoje quer dizer, não sei se os melhores jogadores da NBA estão aí, mas pelo menos os jogadores mais potentes estão aí, não é? E aí os Lakers durante muitos anos tiveram o jogador mais potente nessa zona, nós tínhamos lá, agora ele fisicamente já não dá para aguentar aquele tempo todo. Nós vamos precisar de ter jogadores que pelo menos no processo defensivo sejam capazes de se intrometer ali, porque não podemos ser tolos a achar que o LeBron James vai ser capaz de defender 4 ou 5 posses de bola consecutivas de um Kawhi ou 4 ou 5 bolas consecutivas do Kevin Durant. Não vai, pronto. Infelizmente não vai, porque a vida o homem não é um robô, parece, mas não é. Exato. Há algum jogador, agora estou a olhar aqui para a lista de free agents, há bocado não Olha, vamos buscar o Wagner dos Magic, para que o gajo é unrestricted, não é? Esse vai renovar lá, esse vai renovar para jogar com o irmão. Mas eu estava aqui a olhar, entretanto perdi aqui a lista, já não sei quem era. Que era um jogador que eu estava aqui a olhar. Bruce Brown. Não, desculpem, Drew Eubanks, o poste suplente eu estava a olhar para ele também. de Portland, encaixa um bocadinho naquele papel do Hightower de JaVale McGee. Sim, os Lakers vão precisar de pelo menos um desses, portanto, um desses vai ter que vir, porque fazer a época toda com... eu não sei se vocês se lembram os Lakers já estavam a jogar bem, já estavam numa série de vitórias interessante e jogaram contra os Houston Rockets, lembram-se, na segunda noite de um back-to-back. Eu diria que terá sido em março. Jogaram a segunda noite de um back-to-back e era contra os Houston Rockets. E havia muita dúvida se o Anthony Davis ia jogar, segunda noite de um back-to-back, mas os Lakers estavam a jogar bem, estavam a precisar ganhar, mas ele não jogou. E o posto titular foi o Wenyen Gabriel. Bem, os Lakers foram completamente assassinados. Eu desafio-os a irem ver as diferenças de ressaltos ofensivos e defensivos nesse jogo. Os Lakers foram completamente assassinados pelos Rockets, que todos soubemos que os Rockets fizeram no passado, e os Lakers perdem esse jogo e foram completamente assassinados no rim, tanto defensivo como ofensivo. E, portanto, os Lakers precisam de pelo menos um ressaltador alto, que possa ser um bocadinho rim protector também. Um Dwight Howard, um JaVale McGee. Deixa eu ficar lá no... não estavas a falar diretamente dele, é isso? Não estou a falar diretamente dele, estou a falar de... Eu vi qualquer coisa que a equipa quer lhe baixar o salário e quer que ele jogue por objetivos, portanto diz muito sobre o que é que ele deve lá estar a fazer. Mas o Dwight Howard ele está mais concentrado a fazer as lives no Instagram, a tentar indiretamente recrutar e inserir jogador da NBA aqui, portanto, O Dwight Howard, que atenção, ainda me lembro perfeitamente daquela série contra os Nuggets, ele ali com o Jokic. Sim, ele e o JaVale McGee massacraram o Jokic. E eu lembro o Howard a conquistar faltas ofensivas. Ofensivas, exatamente. E é engraçado porque na série anterior, contra os Houston Rockets, tanto um como o outro saíram da rotação e depois voltaram para essa série com Denver e bateram mesmo, literalmente, no Jokic.
Eu acho que o vosso post contra os Rockets não era o Markieff Morris? Acho que era. Não, o posto era o Anthony Davis, mas depois os Sim, Lakers sim. apostaram num 5-out, onde o Markieff Morris teve mais minutos do que o costume, porque Exato. fazia um bocadinho de stretch. Exato, ele estava ali muitas vezes no cantinho ali para lançar trip. Isso É assim, eu estou aqui a olhar para os postos. Eu vou dizer o nome de um que é o capaz de ser o posto mais odiado da comunidade portuguesa que acompanha a NBA, que é o Alex Len, que é responsável por ter roubado 30 mil minutos ao Nemi Asqueta nos últimos 5 meses. Olha, Portanto, vamos com o Dias. eu também estou a pensar nisso, mas era preciso muita paciência. Não sei se os Lakers iam ter muita paciência com ele, infelizmente. Epá, mas acho que agora fora de brincadeira, acho que o Alex Len mesmo assim, epá, teve contra os Boys, não desgostei do que vi dele. Pelo menos quando entrava, pá, pronto, naqueles minutos, até mesmo com o Looney em campo e tudo mais, ele dominava completamente a tabela, principalmente a tabela ofensiva, dominava completamente. É um corpo dos bons. Sim, obviamente. Epá, eu vejo aqui um Alex Len, epá, o Deadman não obrigado. Até Jordan. Não, muito menos. Epá, o Cody Zeller, minha nossa, eu vi as finais e pronto, aquilo foi penoso. Pá, não sei, o método também não. Pá, acho que o Eubanks era claramente o que Mas a ir buscar. Epá, num outro modo um bocadinho acima, pá. Acho que um plano ali era interessante, mas acho que o plano não quer mais e acho que pronto, acho que não é jogador para vir da rotação neste momento, porque eu acho que ele quer mais e acredito que haja alguma equipa na NBA que esteja para ir buscar o gajo. Mas acho que pá, o Eubanks faça um lock-in ao gajo e pronto. O LeBron faça ali uma música com o Dame. O Eubanks vai ter mercado e quando muito vai ficar lá. Mas pronto, Sim. É o que é. Ou então o Thomas Bryant para ir buscar o gajo outra vez, pelo tipo para ser trocado, qualquer coisa. Mas não há bird rights nele, portanto nem interessa para nada. Exato, e mesmo o Promley, os Clippers têm os bird rights, por isso podem renovar com ele, embora já se sabe que ao renovar com ele vão pagar não sei quantos mais milhões de multa. Mas pronto, o Steve Ballmer não tem problema com isso. Aliás, já demonstrou isso várias vezes. O último caso, vamos buscar o Nemias e ficamos todos contentes, pronto. Exato. Dás o Max Christie para Sacramento? Não. Ou uma pick segunda ronda, não sei quem. Vocês selecionaram alguém, mas já não sei quem é que selecionaram. Pode ser uma pick de segunda ronda, não me importa. Pode ser uma pick de segunda ronda. Não é deste ano. E dinheiro, que vocês gostam também de fazer essas trocas. Não, mas é assim, damos uma pick de segunda ronda, mas não é deste ano. Porque o gajo deste ano eu acho que, pronto, pode ser desenvolvido e pode dar ali. Vai ser a melhor pick de segunda ronda de todos. Melhor que o Sissoko, que o Tristan do Não, melhor que o Jokic, digo já assim, melhor que o Jokic. Ok, muito bem, maltinha. Vamos então fechar isto aqui. Foi uma hora de boa conversa, mas antes de fechar, deixar o espaço para plugs. E agora, o Afunda 3 ainda está aí, lá está, no ativo, não é? Amigo, estamos sempre no ativo, apesar de agora o resto do mundo desportivo estar a apertar. Sim, vamos continuar, pelo menos até ao meio de julho, vamos continuar sempre tranquilos. Agora só uma vez por semana, andávamos com 2 vezes por semana, agora não se justifica, portanto vamos fazer esta semana, depois faremos para a próxima já com a Free Agency mais ou menos alinhavada e depois continuaremos mais um bocadinho e depois vamos ter um episódio para fechar interessante que é um episódio que eu já queria fazer há algum tempo de caps, de nova CBA, que é um assunto que me interessa sempre e portanto vamos estar aí também fortes nisso, pelo menos até final de julho vamos estar. Muito bem. Diogo, fazes parte do projeto Baixa Laranja, por isso faz aí a publicidade. Sim, é como da outra vez. Sigam, façam follow na... Quer dizer, agora acho que tivemos um problema com a nossa conta de Twitter. Estamos a ver como é que aquilo se resolve. Foi bloqueada por alguma razão. Houve alguém que denunciou. Não sei o que é que se passou, como é que passa por ali, mas pronto, temos a newsletter no Substack, é seguir e todas as semanas há conteúdos. Eu, em particular, não tenho contribuído muito este ano, tenho tido muito mais outras coisas para fazer, mas pronto, quem segue já sabe mais ou menos o conteúdo que pode esperar. Eu presumo que agora nas férias as coisas acalmem um bocadinho, mas sei lá,
podemos lançar assim um rumor de Nemias para os Lakers, pode ser. Para ganhar uma atração. Como é que encaixaria Nemias Queta com LeBron Anthony Davis? Artigo do Diogo Santos. Vamos criar assim esses clickbaits. Exato. Gonçalo, nós vamos fazer uma brincadeira, não é? Amanhã a partida, não é? Um redraft, não é? Apanhando na onda do draft, não é? Sim, a partida ou amanhã ou depois na quarta-feira, isso não está para definir, depende depois também das agendas ocupadíssimas de todos nós. Mas sim, a partida é assim um bocadinho mais para descomprimir, porque estamos naquela fase, estamos à espera da free agency, já passou o draft, já fizemos episódios sobre o draft, mas sim, a partir de amanhã ou na quarta vamos fazer um redraft. Eu creio que vai ser de 2017, portanto, que ainda tem uma classe muito bem composta. Eu queria fazer 2016 só mesmo para me rir dos nomes que estavam envolvidos na classe 2016, tipo o Dragan Bender, que é claramente o melhor jogador daquela classe. Mas sim, a partida vai ser de 2017, tem ali muitos nomes interessantes pronto, que foram escolhidos nessa altura. Mas sim, pronto, a partida é o de quarto e também, já agora, também estejam atentos depois também ao Afunda, porque eu creio que o Igor já tinha vindo cá connosco também falar um bocadinho da nova CIB, embora tenha sido assim um bocadinho por alto. Sim, também... na altura sabia-se só meia dúzia de pequenas coisas. A própria CBA ainda não está escrita, nós não a podemos consultar, mas vamos acreditar que o que é extremamente estranho, porque há equipas que já vão reger-se por regra, não é equipas, algumas regras já vão estar a reger a free agency, mas ainda não está feito o documento. É Mas vamos ver. É só 1 de julho, não é? Que sai. Acho que é só 1 de julho, não é? A 1 de julho ela já há regras que entram em vigor, mas ela ainda não está escrita e não há prazo para ela estar escrita. Eu pensava que ia ser divulgado também dia 1 de julho. Também. É assim, estares a divulgar no dia 1 de julho não serve nada às equipas, não é? Porque tu sabes muito bem que à meia-noite e um, ou à meia-noite e um não, desculpa, já não sei que era se é a free agency, mas ao primeiro minuto da free agency já tens as equipas com 90% das coisas feitas. Exato, no dia 30, aliás, a free agency até começa dia 30. Exatamente. Às 6 da tarde lá, acho que é às 6 da tarde sim, lá. ainda bem, porque eu lembro-me quando era à noite e era horrível, tínhamos que ficar acordados super tarde. Não, vamos fazer, vai ser com o Lucas Niven, vamos dedicar um episódio inteiro só a explicar algumas coisas, porque volta e meia, nós no fundo falamos muito disto, é uma vertente do basquetebol e da NBA que eu gosto muito, e portanto, no fundo nós damos um bocadinho de ênfase, porque é um assunto que eu gosto, e muitas vezes as pessoas mandam perguntas, como é que funciona isto, e então nós vamos fazer uma coisa mesmo, não será para toda a gente, vai haver pessoas que vão achar aborrecido, mas vai haver certamente pessoas que vão achar extremamente interessante. Já agora, já estamos aqui, um parênteses, vai haver mudanças nos contratos do way player? Vai ou não vai? Vai. Okay. Vai haver uma coisa boa que vai já entrar em vigor este verão e poderá já ser positiva para o Nemias, que tem a ver com o grau de dinheiro que ele vai poder receber e também com a proteção que neste caso já não vai afetar tanto o Nemias, mas o grau de proteção que as equipas vão poder fazer aos jogadores de segunda ronda vai ser também maior, ou seja, não perderem jogadores de segunda ronda, porque jogadores de segunda ronda agora vai haver uma exceção muito interessante e por isso é que nós estamos a ver tantas equipas a trocarem para tentarem angariar picos de segunda ronda, porque vai haver uma exceção que lhes vai permitir ter muitos jogadores de segunda ronda. Agora, claro, nem todos vão resultar, mas o objetivo é tentar encontrar ali um diamantezinho para a rotação. Aliás, para esta off-season já podem, passa de 2 para 3 lugares. Sim, o Nemias saiu muito beneficiado com esta, a nível de dinheiro, saiu muito beneficiado. Exatamente. Muito bem. Dando aqui os plugs e a publicidade feita, vamos encerrar isso. Grande abraço a todos e o próximo equipa é Miami, exatamente, Miami Heat. Grande abraço a todos e até à próxima.